Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 15ª sessão ordinária no ano de 2026. Meu boa noite a todos os presentes na plenária. Coloco em discussão a ata da 14ª sessão ordinária de 2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 8 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 12/2026. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas, a plenária aqui presente, em especial o nosso secretário de Saúde, que veio aqui hoje. A gente não fez, presidente, um protocolo, vamos deixar para a semana que vem, para ele fazer uso da plenária para prestar esclarecimentos da Secretaria de Saúde à nossa comunidade e aos nossos colegas vereadores. Uma boa noite a todos. Indicação número 12 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de instituir o Programa Municipal de Atenção à Pessoa com Fibromialgia, com ações voltadas ao acolhimento, tratamento e garantia de direitos das pessoas diagnosticadas com fibromialgia no município de Manoel Viana. Justificativa. A fibromialgia é uma síndrome crônica que causa dores generalizadas, fadiga intensa, distúrbios no sono, ansiedade e diversas limitações na vida cotidiana dos pacientes. Muitas pessoas acometidas pela essa doença enfrentam dificuldades para exercer atividades laborais, realizar tratamentos contínuos e obter compreensão social sobre a gravidade da condição. Grande parte dos pacientes pertence às famílias de baixa renda, encontrando obstáculos no acesso à fisioterapia, acompanhamento psicológico, atividades físicas adequadas e demais atendimentos necessários para a melhora da qualidade de vida. Diante disso, torna-se fundamental que o município desenvolva políticas públicas específicas de acolhimento e assistência, promovendo dignidade, inclusão e melhores condições de tratamento a pessoas com fibromialgia. A presente indicação sugere que o Executivo avalie a criação de ações como atendimento prioritário na rede municipal de saúde, acompanhamento multidisciplinar, grupos terapêuticos, atividades físicas orientadas, campanhas de conscientização, eventual criação de carteira municipal de identificação de pessoa com fibromialgia. Trata-se de uma medida de grande relevância social e humana, visando oferecer mais qualidade de vida e respeito às pessoas que convivem diariamente com dores crônicas e limitações decorrentes da doença. Assim, solicita-se que o Poder Executivo Municipal analise possível implantação da presente indicação. Atenciosamente, Sala de Sessões, 7 de maio, Catiane Alves, bancada do PSB. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do pedido de informação número 07/2026. Pedido da informação número 7 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, respeitosamente solicitar ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que encaminha as seguintes informações referente aos processos seletivos de estagiários realizados pelo município. Primeiro, relação completa dos processos seletivos de estagiários atualmente vigentes, com a identificação dos respectivos editais. Segundo, relação nominal completa de candidatos convocados ou contratados por meio dos respectivos processos seletivos. Terceiro, relação classificatória final dos candidatos em cada processo seletivo ou indicação. Precisa do local eletrônico oficial onde tais informações possam ser acessadas. Quarto, indicação da área específica para a qual cada estagiário realizou inscrição e foi classificado, aprovado no respectivo processo seletivo. Descrição das atividades e funções efetivamente desempenhadas atualmente por cada estagiário contratado.
Sexto, identificação na secretaria, setor administrativo e local de locação de cada estagiário. Sétimo, informação acerca da existência de compatibilidade entre a área de classificação, aprovação do processo seletivo e as atividades atualmente exercidas pelo respectivo estagiário. Oitavo, encaminhamento, caso existente, de atos administrativos internos que tenham promovido alteração de lotação, função ou área de atuação dos estagiários após a contratação. Justificativa. O presente pedido de informação possui por finalidade assegurar a transparência, a legalidade e regular fiscalização dos atos administrativos relacionados à contratação e à atuação dos estagiários vinculados ao município. As informações solicitadas visam possibilitar a verificação de observância dos critérios estabelecidos nos respectivos editais dos processos seletivos, bem como da compatibilidade entre a área de classificação dos candidatos e as funções efetivamente desempenhadas no âmbito da administração pública municipal. Busca-se ainda averiguar a correta destinação das contratações, prevenindo eventuais situações de desvio de função, exercício de atividades compatíveis com a finalidade do estágio ou desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de medida legítima de fiscalização parlamentar, indispensável ao adequado acompanhamento da execução administrativa e à preservação do interesse público. Atenciosamente, 7 de maio, Tere Munistock, bancada do PL. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 24/2026. Pedido de providência número 24, de 2026. Senhor presidente e senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido douto plenário, respeitosamente solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas providências urgentes na rua Chiquinho Saldanha, no trecho compreendido entre as ruas José Maria Machado e Tirteu da Rocha Viana. Justificativa. A solicitação refere-se à necessidade de reparo e colocação adequada de bueiros, que atualmente se encontram expostos e danificados, ocasionando riscos à segurança de pedestres, moradores e veículos que transitam pelo local. Além do perigo de acidentes, a situação também contribui para problemas de escoamento da água da chuva, agravando ainda mais as condições da via. Diante disso, reforça a importância de uma intervenção urgente, garantindo mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para a comunidade. Sala de sessões, 7 de maio, Tere Munistock, bancada do PL. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 25/2026. Pedido de providência número 25 de 2026. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador signatário integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido douto plenário, solicitar ao Executivo Municipal que sejam adotadas medidas urgentes para melhorar o acesso em frente às escolas municipais e estaduais, garantindo condições adequadas de mobilidade e segurança para a pessoa com necessidades especiais. Justificativa. A presente solicitação tem como objetivo garantir condições adequadas de acessibilidade e segurança em frente às escolas municipais e estaduais, assegurando o direito de ir e vir das pessoas com necessidades especiais. É dever do poder público promover a inclusão social e assegurar que todos os cidadãos tenham acesso igualitário aos espaços públicos, especialmente às instituições de ensino. A ausência da infraestrutura adequada, com rampas de acesso, piso tátil, faixas de pedestres elevadas e sinalização inclusiva, compromete não apenas a mobilidade das pessoas com deficiência, mas também a segurança de idosos, gestantes e crianças. Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, estabelece que é obrigatório do Estado garantir a acessibilidade em espaços públicos e privados de uso coletivo. Portanto, investir em melhorias estruturais em frente às escolas é medida que cumpre a legislação vigente e promove o direito da educação inclusiva. A adoção dessas providências representa um avanço significativo na construção de uma cidade mais justa e acolhedora, onde todos possam exercer plenamente sua cidadania. Atenciosamente, 8 de maio, Reutemann Manganelli, bancada do PP.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 63/2026. Projeto de lei número 63 de 2026. Autoriza a adoção de um bem imóvel para a Cooperativa dos Assentados da Reforma Agrária de Manoel Viana, a Comave. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar para que o município de Manoel Viana proceda à adoção de um trator John Deere 6415 e patrimônio 7885, a Cooperativa dos Assentados da Reforma Agrária de Manoel Viana, Comave. A adoção justifica-se pelo fato de que o equipamento já está sendo usado pela Comave, através de termo de cessão de uso e atendendo às demandas da comunidade na prestação dos serviços. Desta forma, a destinação do bem à Comave mostra-se viável e interesse público, permitindo o desenvolvimento das atividades da agricultura familiar, ficando sob responsabilidade da cooperativa a manutenção e os reparos decorrentes de uso. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manoel Viana, 5 de maio, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 65/2026. Projeto de lei número 65 de 2026. Abre crédito especial e suplementa por excesso de arrecadação na Lei Municipal 3613, de 15 de dezembro de 2025. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por excesso de arrecadação na Lei Municipal número 3613, de 15 de dezembro de 2025, com a finalidade da provisão de unidades habitacionais de interesse social do município de Manoel Viana, conforme termo de compromisso número 995981 de 2025. Cidades Caixa. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manoel Viana, 6 de maio, Eloy Schwerer, vice-prefeito em exercício. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 66/2026. Projeto de lei número 66 de 2026. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro na Lei Municipal 3613, de 15 de dezembro de 2025. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2025 na Lei Municipal 3613, de 15 de dezembro de 2025, com a finalidade de provisão de unidades habitacionais de interesse social no município de Manoel Viana, conforme termo de compromisso número 995981 de 2025. Cidades Caixa. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manoel Viana, 6 de maio, Eloy Schwerer, vice-prefeito em exercício. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei em regime de urgência número 64/2026. Projeto de lei número 64 de 2026. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade de caráter emergencial e de excepcional interesse público nos termos da Lei Complementar número 40, de 3 de abril de 2019. Justificativa. Senhores vereadores, versa o presente projeto de lei sobre a contratação temporária de médicos clínicos gerais, vinculados à Secretaria da Saúde. Primeiramente, optamos pela revogação da lei número 3670, de 28 de abril de 2026, pela qual iríamos contratar profissionais mantendo indicativos gerais dos antigos contratos. Entretanto, os profissionais que estavam ocupando as vagas e outros 2 profissionais que já realizaram o concurso e o processo seletivo do município afirmaram não ter interesse nos contratos. Devemos considerar que essa solicitação visa continuar o número de horas de atendimento de profissionais que já executam suas funções laborais técnicas na área
médica dentro da UBS, Unidade Básica de Saúde. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem em regime de urgência. 6 de maio, Eloíra Schwerer, vice-prefeita em exercício. Pergunto aos colegas vereadores se estão de acordo de votar a urgência. Vereador José Reis. Sim. Vereador Roitmo Manganelli. Sim. Vereadora Ione Caminha. Sim. Vereadora Tere Munistock. Sim. Vereador Ricardo Bacelar. Sim. Vereadora Luísa Meus. Sim. Vereadora Catiane Alves. Sim. Vereadora Solange Melo. Sim. A urgência foi aprovada por 8 votos. Passamos ao espaço dos líderes de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para falar sobre as ações de sua bancada. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Suspendo a sessão por 5 minutos para a elaboração dos pareceres do projeto de lei em regime de urgência número 64/2026.
Retornando ao trabalho, solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 17/2026. Requerimento número 17/2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar a aprovação da justificativa de sua ausência na sessão ordinária do dia 4 de maio de 2026, em conformidade com o que dispõe o regimento interno desta Casa. Justificativa. A ausência da vereadora signatária na sessão ordinária realizada no dia 4 de maio de 2026 ocorreu por vários motivos de doenças devidamente comprovados, circunstância que impossibilitou sua participação dos trabalhos legislativos naquela data. Diante disso, requer-se a anuência dos nobres pares para que seja considerada justificada a ausência mencionada, preservando assim o registro e a transparência das atividades parlamentares. Cumpre-se destacar que, conforme disposto no artigo 6º, no inciso 1º da Lei nº 1659 de 2008, toda ausência de vereador em sessão plenária deverá ser justificada e aprovada em plenária sob forma de requerimento, sobre a pena de desconto de seu subsídio. Sala de Sessões, 8 de maio, Ione Olarte Caminha, bancada do PP. Coloco em discussão o requerimento número 17/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O requerimento número 17/2026 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de resolução número 02/2026. Projeto de Resolução 2 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de resolução número 02/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de resolução número 02/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de resolução número 03/2026. Projeto de Resolução número 3 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de resolução número 03/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de resolução número 03/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei de autoria do Legislativo número 01/2026. Projeto de Lei número 01 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 01/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 01/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 59/2026.
Projeto de Lei número 59 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 59/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 59/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 60/2026. Projeto de Lei número 60 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 60/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 60/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 61/2026. Projeto de Lei número 61 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 61/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 61/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 62/2026. Projeto de Lei número 62 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 62/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 62/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 64/2026 em regime de urgência. Projeto de Lei número 64 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 64/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 64/2026 foi aprovado por 8 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição.
Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Roitmo Manganelli. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que você faz aqui presente, presidente do MDB, senhor Jorge, ao secretário de Saúde, Adriano, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de iniciar minha fala referente ao pedido dessa semana, que é um pedido que, a princípio, nem deveria estar nessa tribuna, que inclusive, já teve algumas reuniões, algumas conversas já, e alguns episódios que, nos últimos dias, constrangeram muito alguns pais de alunos com necessidades especiais. E isso é inadmissível em pleno 2026, está acontecendo ainda e, por consequência, em nosso município. Uma criança com deficiência, um adulto, seja que for, deve ter o livre acesso em todos os cantos desse Brasil. É inadmissível ter que pedir favor, dá para se dizer, em certas situações, ainda mais uma mãe levando um aluno em uma escola, independente de ser estadual, municipal. Todos nós, com certeza, não gostaríamos de passar por uma situação constrangedora assim, sob pena de estar infringindo a legislação de trânsito por não haver uma simples pintura num local. Eu sei que algumas medidas já estão sendo tomadas em relação a isso. Provavelmente, nos próximos dias, o prefeito já deve ter autorizado o funcionário a fazer, talvez por questões do tempo, não deu para começar ainda. Mas nós não podemos ficar calados nesse sentido assim, de o bom senso e, acima de tudo, toda a dificuldade que um pai enfrenta querendo levar o seu filho numa escola e está sobre essa questão aí de poder ou não poder. É uma questão só de conversar e se ajustar. Não precisava chegar a alguns extremos que, infelizmente, acabou até acontecendo algumas discussões, e, com certeza, os pais vão lutar até onde for o caso de tentar, pelo menos, levar seu filho a alguma escola. Então, a gente faz de conta que isso aí já passou, que já está resolvido, mas eu tinha a obrigação de fazer esse pedido para reforçar, conforme eu fui solicitado por alguns pais. De primeiro momento, eu acreditei que isso não poderia estar acontecendo em Manoviana, mas, infelizmente, veio até mim. Então, se Deus quiser, nos próximos dias, na outra semana, a gente pode vir agradecer que essa pintura, termine esse problema, que não era para nunca ter, nem ter sido chega a faltar palavras de que a gente fica entristecido de acontecer isso aí, e vai ser resolvido o mais breve possível. E dizer também, até na presença do secretário de Saúde, dos últimos episódios que aconteceu dentro da secretaria, da sua secretaria, que eu, quando fui secretário da Saúde por 4 anos, evito de falar na área da saúde. Mas quando tem muito questionamento, e sim, a gente tem que trazer o anseio da comunidade. Até alguns profissionais me procuraram, motoristas, alguns profissionais da área médica, pediram a solicitação do meu contato, a gente conversou. Eu sei como é que funciona aquela secretaria, só que hoje eu tenho obrigação aqui, diante dos 310 pessoas que depositaram a confiança em mim e dos 7.000 habitantes de Manoviana, eu tenho que usar essa tribuna para questionar. Para mim foi convincente certas respostas de alguns profissionais, mas quem está no anseio disso é a comunidade. Eu acho que fica até uma sugestão do executivo, quando ocorrer episódios assim, trazer o profissional até a rede ali para, pelo menos, fazer uma manifestação e colocar o ponto que foi, né, certo acontecimento ali, porque a gente sabe que tem casos e casos dentro da saúde. Tanto é que hoje, eu já estive conversando com o prefeito, com o secretário, tem câmeras lá dentro com imagens e com áudio para certas situações que, na nossa época, também foram constrangedoras de alguns pacientes que aconteceu. E, então, tem todo esse anseio aí de dar resposta, colocar a integridade do profissional, mas a gente tem que entender o outro lado, que muitas vezes são pessoas leigas que estão ali no anseio, e quem vai na saúde quer um atendimento para ontem.
A gente sabe, quem vai ali tem medo de morrer, como a gente diz. A gente não tem um hospital, não tem um atendimento básico aqui em Manoel Viana. Mas as pessoas vão naquela angústia ali, que chegam ali para o pior e querem o melhor. E a gente sabe que o município é limitado e a nossa porta de entrada é Alegrete. Só que tem esse certo anseio, tem essa primeira abordagem ali, que tem certas deficiências em algumas situações, profissionais que não são do município também pesa, às vezes, essa situação. Pessoas que vêm do interior também, a gente sabe, fazem 30, 40 quilômetros, chegam aqui, às vezes, não tem a questão de ter médico na cidade, aí tem que mandar para Alegrete, daí tem todo esse meio campo aí para fazer essa análise, se precisa, se não precisa. E se na hora diz que não precisa e vem a acontecer o pior. Tem toda essa... A gente sabe, eu até evito de falar em saúde, mas quando tem muitos questionamentos, algumas publicações que vão a 500, 400 comentários, algo tem ali e deve ter, eu acho que uma resposta ali para suprir, né? Para não virar um barril de pólvora, como se diz, né? E a gente sabe que tem situações e situações dentro da saúde, infelizmente, não vai parar. Amanhã ou depois vai ter outra, e mais é a realidade da saúde. Porque ali lida com vidas, né? E eu evito falar em saúde, como trabalhei ali, sei bem como é que é, mas tem horas, eu hoje do outro lado, aqui na tribuna, sou obrigado a trazer os anseios da comunidade. E, para mim, a resposta, muitas vezes, é suprida, mas para a comunidade, não. Só fica uma sugestão para o executivo, né? Que a gente tenta... Porque a gente não, como eu digo assim, todos os colegas aqui, né, é a obrigação nós expor certas situações. Assim como a gente sugere, às vezes, para alguma secretaria, um exemplo, o vereador Luner, há 1 mês e meio atrás, sugeriu uma rotatória na esquina da rua José Arno Nemitz, lá. Aquilo ali não é uma promoção do vereador. Aquilo ali é uma necessidade, um anseio que está prestes a dar um acidente, ainda mais agora no movimento de safra. Só que muitas vezes não é interpretado como de urgência e a gente poderia suprir essa necessidade. Eu também fiz outras solicitações e às vezes vêm umas respostas que não é convincente, mas não é para o vereador, não é para angariar votos, não é para tentar ajudar a comunidade. Até fica uma sugestão para o presidente de certas situações, que nem o anseio da vereadora Tere, agora falando dos bueiros ali, alguns moradores já fizeram vídeo, já botaram foto daquela situação ali, que está perigosa, está corroendo ali com a chuvarada e recém está iniciando as chuvas no inverno. De repente, quando tiver esses anseios assim, nós fazer não só um assinar, os 9 vereadores assinar, porque não é uma questão de promoção pessoal, não é uma questão de voto, é uma questão de suprir aquela necessidade naquele exato momento ali, e que não pode esperar às vezes. Essa questão mesmo da rotatória ali, eu sugeri em outro lugar ali, é de extrema necessidade, já deu acidentes ali, e a gente tem a resposta que vai ser pavimentado com asfalto em cima, mas a rotatória não vai prejudicar em nada, é só contornar ela e fazer o asfalto em roda. Só peço mais um minuto, presidente. Esse dia nós estávamos conversando também de problemas crônicos que todos nós subimos na cidade, que a vereadora Catiane estava falando no saguão ali. Nós tínhamos 2 problemas crônicos no município, a nível estadual. Não tem o que se fazer, que é a questão das linhas de ônibus. Aos poucos está terminando. Infelizmente, não é só aqui, em todo o estado, com a questão do grande número de carros, de aplicativos, enfim. E outro problema crônico, que parece mentira, que é um sonho que está sendo realizado, que é a pavimentação da 176. Já é uma realidade. E temos problemas crônicos dentro do município, que hoje o secretário está aqui e vai de encontro também à sua secretaria, que há mais de 10 anos, 2 áreas descobertas do SF, que é um problema crônico dentro do município. Esse é um problema municipal, não é estadual. E a questão dos animais de ruas, que agora, com essa iniciativa do presidente, foi criado esse projeto, que pelo menos vai ter um fundo já é um pontapé inicial. A vereadora já destinou também uma de suas emendas impositivas, a Catiane, para essa área, e com certeza aos poucos vai diminuindo outro problema também, que é do município, que é os animais de rua. Para essa semana era isso, mas muito obrigado. Palavra à disposição. Peço que a senhora vice-presidenta assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos da mesa, passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Senhora presidenta,
colegas vereadores, comunidade vianense, que nos assiste via Facebook, também nos acompanha através da nossa rádio Ibicu FM, aos demais presentes na plenária hoje, em especial o nosso secretário de Saúde, senhor Adriano, que se faz presente. Meu boa noite. Aproveitando aí, pegando as palavras do colega vereador Reutemann, que falou sobre aquela indicação que eu fiz, colega vereador. Agora, no sábado, pela parte da manhã, era 10 horas da manhã, uma carreta se atravessou e quase o cara de moto entrou debaixo da carreta. Foi quanto ele escapou. E entrar debaixo da carreta, por mais que ela viesse meia reduzida, o rapaz dobrou meio ligeiro aquela curva, e foi detalhes. A sorte que só arranhou o braço, o rapaz trabalha nos colpos. Então, aí eu ia passando naquele momento de carro, desci para ver o que tinha acontecido, mas só a moto que teve umas escoriações. Então, ali eu acho que o executivo tinha que dar uma atenção para aquela localidade ali atrás da Escola Manuel Viana, naquele trecho ali. Eu não acredito que não tenha como fazer uma rotatória ali para que espere, né, o veículo que vem de lá no outro que vai de encontro. Está muito perigoso e a gente vem dizendo, e tomara que não, mas com certeza amanhã ou depois vai dar um acidente, tomara que não seja muito grave ali naquele lugar. Então, gostaria que, mais uma vez, estudasse a viabilidade, a possibilidade de ver o que poderia fazer para evitar ali um acidente naquele local ali, que está se tornando muito perigoso. Também, o senhor falou sobre que a gente está criando, né, fazendo a documentação que tem para que nós receba esse recurso do governo, também para que as pessoas que sejam multadas nos maus tratos dos animais paguem multas. Como diz, mesmo sabendo que o colega vereador José Reis é contra receber fundos para a causa animal, mas ele, como tem um poder aquisitivo bom financeiramente, com certeza garanto que quando tiver acolhendo recursos para esses casos de animais abandonados, no quais a gente não consegue achar o seu dono, com certeza ele vai destinar um bom recurso, para esses animais não ficar abandonados e nem maltratados nas ruas. Já que ele diz que não é necessário recurso do governo, eu concordo com o senhor por uma parte, que tem que ser penalizado o dono do animal. Mas eu acho que o recurso, já que são mais de 5 milhões que vão ser investidos nos municípios do nosso estado, com certeza será bem-vindo para Manuel Viana, colega vereador. Mas o senhor é sempre do contra, está sempre acusando. Também, sobre a saúde, aproveitar que o secretário está aqui, a gente sabe que tem algumas coisas que tem que melhorar, não é e nunca foi perfeita a saúde. Está aí o colega vereador Reutemann, que fez um belo trabalho na saúde, quando foi secretário. Eu lembro que várias vezes precisei, cheguei lá e o senhor conseguiu para nós até exame, que estava meio difícil na época, o senhor conseguiu. Não estamos falando a realidade. A gente sabe que tem algumas coisas para melhorar. Inclusive, o senhor vai estar semana que vem, na próxima segunda, dia 18, aqui prestando alguns esclarecimentos para a nossa comunidade, que precisa desse esclarecimento sobre alguns fatos que aconteceu na saúde. Mas o que nos que nos entristece, deixa nós tristes, é abrir uma rede sociais ali, aonde um cidadão chama nosso município de lixo. Esse cidadão, muitas vezes, mamou na teta da prefeitura há anos ali, sem fazer nada. Se eu estiver mentindo, ele me procura e sabe onde eu moro. Eu ando na rua toda hora, todo dia. Quando eu estou na cidade, eu estou na rua. Então, um cidadão chamar nosso município de lixo, se é lixo, porque o que ele faz em Manuel Viana? Ele tem que ir embora daqui. Tem que ir embora. A gente sabe, como eu digo, tem alguma coisa para melhorar? Tem. Mas tenho certeza que não só na saúde, como na obras, o pessoal do CRAS, agricultura, todos os secretários vêm fazendo um empenho
para melhorias no nosso município. Agora mesmo, esse projeto de lei 64, que é para a contratação de mais profissionais médicos para o nosso município, é o empenho do secretário. Também procurando o quê? Melhorias no atendimento, mais médico, que está faltando para o nosso município. Aí só criticar e bater é fácil, chamar a nossa cidade de lixo. Pega e vai embora de Manoel Viana. Também sobre o encontro do MDB e do PSD que teve em Alegrete, na qual teve a presença do vice-governador, atual governador em exercício, Gabriel Souza, também dos pré-candidatos a deputado estaduais, federais, aos senadores, ao Senado, que estava também o pré-candidato a vice-governador, senhor Hernani Polo. Sempre recebem a gente educadamente. Não é só esse período eleitoral, colega vereadora Ione. Estava também um seu amigo pessoal, Federico Antunes. Também Germano Rigoto, ex-governador do nosso estado, aonde deu a palavra dele e disse que dentro de 30, 40 dias vai estar aqui no nosso município, vai marcar um local aqui e vai vir visitar a obra do asfalto da 176. Prometeu o nosso vice-governador e atual governador em exercício que vai dar continuidade naquela obra ali, para que mais rápido seja pavimentado e asfaltado os trechos que faltam. Eu acho que, se não, eu acho que foi a recém 16, 17 quilômetros, né? Colega vereadora Catiane, a senhora que está mais a par, que mora ali para aquele local. Foi falado lá em 16 quilômetros, mas eu não sei que... Ah, limpeza. Porque eles falaram em 16 quilômetros. Aproximadamente 16 quilômetros. Mas, ou seja, que até o final do ano ali se concretize uns 30 quilômetros, 25 quilômetros, pelo menos saiu do papel e está saindo e está sendo feita essa obra. Então, foi de extrema importância lá aquele encontro dos pré-candidatos, no qual a gente dá os parabéns aí pela quantia de recurso que o governo tem mandado para os municípios, colega vereador José Reis. É uma quantia de dinheiro enorme para os municípios. 497 municípios, mais de 350 municípios recebem constantemente esses recursos, tanto do Estado quanto federal, dos programas, só mais um minuto, senhora presidente, dos programas de pavimentação, RS, do programa Avançar, está no 6º programa, indo para o 6º programa Avançar, em várias etapas. E quando você fala em roubo, falam muito em roubo, que ex-presidente, presidente roubou e fulano roubou. Sempre teve alguns problemas lá, dos grandão lá para cima. Mas a gente sabe que nunca teve tanto investimento quanto tem hoje, tanto na nossa região quanto no nosso município. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos. Palavra à disposição, com a palavra o vereador Alemão Reis. Senhor presidente, mais uma vez, eu tenho um imã ligado, até não tenho palavras para responder uma baboseira desse tamanho de uma pessoa que se diz presidente de um poder legislativo. Quando que eu me manifestei nessa tribuna que eu sou contra fundos? Não sabe interpretar o que as pessoas falam? Até eu não posso responder em questão de educação, não é medo, mas é muito triste. Eu falei nessa tribuna que eu prefiro 1000 vezes o fundo para as pessoas e responsabilizar os donos dos animais. Até nem parece quantas pessoas, está o secretário de saúde aqui, que esperam 1 ano por um exame. Perdem a vida. Não tem fundo, não tem SUS, não tem quem paga. É importante, sim, a vida das pessoas e cuidar
dos animais, mas que tem que cuidar é seu dono. Se você tem um cão, um gato, seja responsabilidade pela sua irresponsabilidade de largar na rua, de não cuidar e de não fazer com que o poder público tenha que cuidar dos animais de pessoas irresponsáveis. Então eu tenho que escutar uma baboseira desse tamanho, uma inverdade, uma injustiça. E a primeira coisa, novamente nesta casa, falar do meu poder aquisitivo. Coisa triste ver isso, comunidade vianense. Eu podia falar também da sua vida, dos processos em julgamento, das coisas que estão acontecendo, mas isso deixa que o juiz julgue. Não é eu que vou julgar, não é eu que estou nos vídeos, nas redes sociais. Eu tenho família, eu tenho meu nome a prezar, mas eu não vou mais me calar nessa tribuna com baixarias vir me ofender dentro desta Casa Legislativa. Porque a educação que meu pai deu foi de ter respeito com as pessoas. Se eu falar do meu poder aquisitivo, o que a comunidade de Manoel Viana quer saber disso? O que cada um de vocês que está aqui quer saber o que eu tenho, o que eu não tenho? Vocês vieram aqui para saber do que eu tenho ou vieram aqui para ver os projetos do que nós temos a fazer e mostrar para a nossa comunidade? Ou escutar coisas de verdades? Fala tanto, eu tenho mais coisas que eu podia falar, não quero hoje, dessa tribuna, quero pegar provas. Nós tivemos nossos atritos, achei que estava tudo em paz, mas o senhor tem uma sede de me atacar. Eu quieto, sentado, o senhor tem esta vontade. Vamos jogar a nossa vida limpa? Um desafio que eu faço nessa tribuna, que o senhor venha falar da minha vida pessoal, assim como eu vou falar da sua. Querem partir para esse lado? Partiremos. Isso é feio, é baixaria, mas eu não aguento mais levar desaforo para casa. Isso não se faz dentro de um poder público. Temos que ter o mínimo de respeito com as pessoas. Se alguém tem é porque trabalhou, se alguém não tem é porque não soube trabalhar ou não teve sorte ou teve as intempéries do tempo. E nós não somos eleitos para nós julgar e para nós avaliar, para nós fazer e para nós acontecer. Nós somos pagos para fazer projetos. Nós somos pagos para fazer o trabalho de nossa Casa Legislativa. Então eu peço a cada cidadão que eu gostaria de um pouco de atenção, senhor presidente, que cortasse meu tempo para depois eu seguir meu pronunciamento. Posso seguir? Desde que o senhor deu uma moderada, porque aqui o senhor está na casa do povo, tem que respeitar. Eu estou na casa do povo. Mas não gritando do jeito que o senhor está. Parece que o senhor está falando com um surdo. Eu falo aqui do tom que Deus me deu. E eu posso falar. Ninguém me proíbe de falar em altura. Eu sou proibido de falar das pessoas, ofender as pessoas e faltar com decoro parlamentar. Agora, os tons da minha voz, eu posso falar. Sim, mas temos que respeitar. Peço a colaboração do colega vereador. Senhor secretário de Saúde, vamos partir para o nosso trabalho. Hoje, o senhor recebeu o PDF que eu lhe mandei? A verba de R$400 mil para a sua secretaria para custeio. Então, isso, para mim, é o mais importante. Eu poder contribuir com a saúde da população do nosso município. Então, eu fico muito satisfeito em poder lhe ajudar, de poder fazer, de poder com que Manoel Viana realmente precise de trabalho, de pessoas que façam as coisas, de pessoas que deixem de atacar as pessoas, e sim fazer com que a nossa cidade cresça com trabalho, com dignidade e com respeito. Era isso que eu tinha para essa semana.
Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Solange Melo. Senhor presidente, a plenária aqui presente, os demais colegas, o nosso secretário de Saúde, uma boa noite a todos novamente. Hoje eu estive na sala do secretário Adriano para convidar ele e até entender essa situação que aconteceu nos últimos dias. Peguei junto com ele uma documentação onde tem todos os procedimentos que foi realizado pela Secretaria da Saúde, pelos profissionais. Então, eu convidei ele para se fazer presente hoje na sessão. A gente vai fazer, senhor presidente, um ofício para a semana que vem, segunda-feira, ele poder se manifestar, esclarecer a comunidade. Com essa documentação em mãos, onde envolve 2 servidores da nossa prefeitura, uma médica e um motorista. Então, e mais algum assunto pertinente à secretaria que ele tem, que possa esclarecer. Então, a gente vai fazer essa documentação na próxima segunda, Adriano, vamos te convidar para te fazer presente, até porque sempre tu nos diz, eu estou presto, sempre pronto para fazer esclarecimento, qualquer esclarecimento pode me chamar. Foi por isso que eu fui te procurar hoje. Também em conversa com o secretário Clândio, houve muitas reclamações nas últimas semanas do pessoal na recolhida do lixo, que estavam deixando o lixo na frente das casas. O que é o lixo que está ficando? Que o secretário Clândio explicou. São gramas, pessoal. O pessoal está fazendo poda, fazendo grama e colocando para a rua para o caminhão carregar. E isso é lixo que pode ser colocado em qualquer cantinho do pátio, porque o nosso lixo, todo mundo sabe, é pago por peso em Santa Maria. Não tem por que a gente levar gramas, levar restos de poda. Então, a gente pede a colaboração da comunidade que separe os lixos. O que é reciclado, o que é orgânico, o que é realmente que a prefeitura tem que recolher. E também sobre a contribuição de melhoria da rua Chiquinho Saldanha, eu estive lá semana passada conversando com os moradores, que são meus vizinhos ali, aquela rua está em obras. Foi desabilitada a primeira e a segunda empresa que ganhou para fazer a contribuição de melhoria, que inclusive foi a mesma empresa que fez lá na frente da minha casa. A mão de obra perfeita, porém o material de péssima qualidade. Está descascando, está quebrando as pedras. E, para nossa surpresa, nossa que eu digo como servidora pública, foi desabilitada a primeira empresa. Para surpresa, a segunda era a esposa do primeiro que estava colocado. A gente também fez, foi feito isso através da secretaria competente, e estamos em tratativa já, contratando a terceira empresa. Só demora um pouquinho, porque tem a organização da documentação, né? Mas isso, então, a Chiquinho Saldanha ela está em obras, vai ser feito, talvez ainda agora no mês de maio já vai ser retomada, e a próxima quadra ali, que a gente chama, ali onde mora o nosso ex-colega, o Penacho, que também já está na próxima para ser, ali vai ser asfaltado. Então, aquelas 2 quadras que faltam, não vai demorar, já está saindo do papel, em seguida já vai começar. E também, em relação ao pedido da rotatória, lá da Arno José Nemes, eu também fiz, colegas, em fevereiro. Inclusive, a pedido do motorista da Secretaria de Saúde, que chegando na madrugada, ele quase bateu o carro. E o Alexandre, que é o responsável pelo Departamento de Trânsito, me disse que já tinha encaminhado ao secretário de Obras. Inclusive, agora eu vou perguntar para ele essa semana, eu vou cobrar dele, porque a gente já tinha conversado sobre isso, realmente é muito importante ali. O pessoal, às vezes, não obedece, né? Dobra contramão, como a gente diz, e é muito perigoso. E, por último, eu quero deixar uma mensagem a todas nós, mães, as mães, nossas colegas, as nossas famílias, as minhas colegas da prefeitura, em especial a minha mãe, que tem 80 anos, a minha filha, as minhas cunhadas, que eu sempre digo que são as irmãs que eu tenho, em especial a minha cunhada Ariana e o meu irmão Paulo, que são 2 pessoas que estão sempre junto comigo nesse momento difícil, e eu preciso deles. Agora eles estão lá em casa, de companhia do meu esposo, para mim poder vir na Câmara de Vereadores. Eles me ajudam muito, são 2 pessoas que estão sempre comigo. Então, um agradecimento em especial a todas as mães e a minha família. Quero deixar uma mensagem. Ser mãe
é ser cooperadora de Deus na criação de uma nova vida e ser guiada do nosso viver. É receber com alegria sua missão tão árdua e sorrir sempre, mesmo nos momentos tão difíceis, e perdoar e guardar ressentimentos. É o amor sempre em adoção. É um porto seguro nos momentos de aflição. Mães, que Deus lhe conceda todo o amor de hoje e sempre. Então, quero agradecer muito a minha mãe, aquela pessoa guerreira. Agradeço a ela que por hoje eu estar aqui, me deu a vida, me deu a educação. Uma pessoa que sempre esteve junto comigo. E a gente, eu sempre digo, não sei um dia que eu não tiver a minha mãe, porque nunca saí de longe, de pertinho dela, sempre morei do lado. Então, assim, a minha mãe e o meu pai, com 80 anos os dois, são o meu porto seguro. Hoje eu estou passando uma situação difícil por problema de saúde e tenho a minha família e família também do meu esposo, que eu sempre digo, elas não são minhas cunhadas, são umas irmãs que eu tenho. Para essa semana seria isso. Um beijo no coração de todas as mães das colegas vereadoras e minhas colegas da prefeitura e de todas as mães da comunidade. E a nossa assistência também, que tem as mamães ali. Muito obrigada. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Catiane Alves. Cumprimento a mesa, colegas vereadores, assistência aqui presente, em especial nosso secretário de saúde, o Adriano, que hoje até apresentei uma indicação solicitando ao Poder Executivo que avalie a criação do Programa Municipal de Atenção à Pessoa com Fibromialgia. A fibromialgia é uma doença crônica que causa dores intensas, fadigas e diversas limitações na vida dos seus pacientes. Muitas pessoas enfrentam essa dificuldade no acesso ao tratamento, acompanhamento e acolhimento adequado. O objetivo desta indicação é buscar mais dignidade, cuidado e qualidade de vida, através de ações de apoio e acompanhamento multidisciplinar e conscientização sobre a doença. Peço ao secretário, que ele sempre foi muito atencioso com nós, que dê atenção a essa indicação e que nos ajude para que saia do papel, né? E que venha ajudar muitas e muitas pessoas aqui na nossa cidade que a gente sabe que enfrentam essa doença tão difícil e tão dolorosa. E também, como já falava o Reutemann aqui, que nós falava dos problemas crônicos, e assim, o agente comunitário continua sendo. Entra mandato, sai mandato, e a situação continua do mesmo jeito. Os bairros desassistidos, e lá no postinho de saúde, principalmente da Coab, fica pesado lá, tanto para os médicos quanto para os enfermeiros, todos os atendentes lá, e as pessoas que têm que, às vezes, muitas vezes, ir para lá para pegar uma simples receita, coisa que um agente comunitário poderia resolver e desafogar o postinho de saúde. Mas a gente já conversou várias vezes, já fez várias reuniões, e, como a gente disse, as coisas continuam nas mesmas. Então, é um problema crônico que nós temos na nossa cidade e que a gente não consegue saber por que não se resolve, por que é tão difícil essa situação, né? Então, agora, como a colega Solange disse que o secretário vai vir aqui, peço que ele já traga alguma coisa para nos esclarecer, porque a gente vai cobrar isso, já aproveitar a vinda dele, para pedir, porque a gente na rua é cobrado todos os dias, e a gente já não tem mais desculpa para dar. A gente fala que vai ser hoje, vai ser amanhã. Primeiro eram os tablets que vieram, né, que disseram que ia resolver o problema, mas não resolveu. E a gente continua com esse problema, principalmente as pessoas idosas, o que eles se queixam. Agora chega o inverno, tem que ir lá no posto para tentar pegar uma receita, pegar um remédio, um simples remédio da pressão, uma coisa que os agentes comunitários faziam muito bem. Então, já vamos deixar isso para o secretário, que ele nos responda na próxima vinda dele. E também os animais. A gente todos os dias está vendo essa situação dos animais de rua, das pessoas que têm animais que não têm condições, e também outro problema que não dá para estar adiando. Um animal ferido, ele morre, ele sofre, e aí como fica, né? Aí hoje já o presidente fez o encaminhamento para um fundo que vem a partir do Estado, né, para que tenha esse recurso do fundo do Estado. Mas aqui a gente eu já tinha feito uma indicação em 2025, onde pedia, né, o tratamento para esses animais, uma indicação falando sobre isso, para o acolhimento, o tratamento, tudo que fosse necessário para os cuidados. Mas a indicação ficou lá e não veio
para cá, não saiu do papel, ficou lá na prefeitura e não obteve resultados. Aí, umas semanas atrás, a gente foi procurada por uma professora, a professora Juliana, que procurou eu, a Luísa, o Luner, o vereador José Renz, aqui cobrando de nós e querendo ajudar, querendo trabalhar para que saia do papel algum documento, como é que eu vou dizer, um projeto que beneficie os animais, né? E isso, já tem a emenda lá, né? O pessoal está cobrando essa emenda impositiva, né, que sairia em março, não saiu em março. Fui falar com o prefeito, ele disse que sairá junto com as outras agora em maio, e que não haveria prioridades, que a hora que sairiam todas. Só que é vidas, está morrendo cachorro, estão sofrendo, agora chegou o inverno, e a emenda não chega e o recurso não chega. E os animais estão sofrendo e as pessoas que gostam dos animais sofrem junto e estão cobrando o povo que tem que ajudar. Com o pouco que tem que dar recurso para que os animais não fiquem sofrendo. Então, a gente pede uma iniciativa que tenha mais empenho, que as coisas saiam do papel, né? Aí, mas, junto disso, eu vou fazer outra indicação não, um projeto de lei, aqui consultei o jurídico da casa, para que esse projeto saia direto aqui da Câmara, já saia daqui, né? A proposta é buscar fortalecer e combater os maus tratos, abandono, incentivar a guarda responsável, promover campanhas de conscientização, estabelecer medidas de fiscalização e penalidades, né, para que tenha esse cuidado com os animais e que tenha um projeto, tenha uma lei que ampare os animais. Então, a gente vai trabalhar nisso, até os colegas que quiserem assinar junto, vamos fazer esse projeto todos juntos aqui na Câmara. Se for necessário, vamos fazer abaixo-assinado, né, para que o Executivo, né, faça parte dele, né, para que as coisas funcionem e que esse problema se resolva no nosso município. Também, na semana passada, na terça-feira, a gente se reuniu lá na Emater. Foi terça-feira, né, Luiz? O Conselho Agropecuário, Emater, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores, a Secretaria da Agricultura, os presidentes de associações, produtores e trabalhadores rurais, sobre a crise no campo, né, que está atingindo todo o nosso município, né, e a gente já sente o impacto. Aí, todos juntos, o Conselho Agropecuário, com todos esses que eu já citei, a gente achou por bem de fazer uma carta aberta, né, para divulgar ao povo, ao comércio, tudo o que o campo tem passado, né, porque, às vezes, o pessoal da cidade olha e acha que o problema não é com nós, mas o problema é. Eu vou ler aqui para vocês, acho que me dá um tempo, eu vou tentar ser breve. A carta diz assim: caros cidadãos e empresários de Manoel Viana e região, é com um misto de preocupação e urgência que nos dirigimos a vocês, o campo, pilar de nossa economia, responsável diretamente por 70% do PIB, Produto Interno Bruto do município, indiretamente por aproximadamente 90% das riquezas produzidas, enfrenta um período de perdas sem precedentes que ecoa a cada rua, comércio e lar. Nos últimos 5 anos foram desafiadores para os nossos produtores e o impacto dessa dificuldade agrícola está batendo à porta de todos, do pequeno empreendedor ao grande empresário. Nossos dados são alarmantes e revelam um cenário que exige atenção imediata. A produção de soja, carro-chefe da nossa agricultura, sofreu uma queda média de 55,73% nos últimos 5 anos. Se comparado ao período anterior de prosperidade, isso significa 33,43 sacas a menos por hectare colhido. Um número que para quem vive o dia a dia do campo pode parecer abstrato, mas quem produz é um rombo financeiro gigantesco. Com cada área plantada, aproximadamente 58 mil hectares em município de Manoel Viana, a matemática é cruel. Deixamos de colher 1.938,940 sacas de soja por ano. Ao longo dos últimos 5 anos, a perda acumulada chega a impressionante 9.694,700 sacas. O qual o custo disso para a nossa cidade? Considerando o valor médio de 131 por saca, o preço em 30 de abril, a soja sozinha representa uma perda do faturamento de aproximadamente, nos últimos 5 anos, de mais de 1 bilhão. Vou resumir, porque o meu tempo está acabando. O que isso importa para você? A agricultura é o coração de Manoel Viana e da região. Quando o campo enfraquece, toda a cidade sente a dificuldade enfrentada por nossos produtores.
não só problemas isolados, são um alerta vermelho para a saúde econômica de todo o município. Negócios urbanos, empregos, arrecadação municipal, dependente diretamente da capacidade de compra e investimento gerada no setor agrícola. É hora de a sociedade manoviana, cada cidadão, cada comerciante, cada empresário, compreender a profundidade desse impacto. Não podemos ignorar essa realidade, precisamos nos unir para buscar soluções, mecanismos e apoio à recuperação do setor agrícola, porque, ao fortalecer o campo, estamos fortalecendo a nós mesmos, nossos negócios e o futuro de Manoel Viana e região. Quando a gente fala nesse problema do campo, a gente tem visto diariamente com os trabalhadores que estão chegando no sindicato procurando emprego já, e não tem. Então, isso vai atingir em cheio, né, a economia, a alimentação das pessoas mais pobres, e isso tudo vai cair no município, que vai ter que arcar com essa... E da onde? Né? O recurso não vem. Então, era isso que a gente tinha para essa semana. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra. Eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 18 de maio de 2026, às 19 horas. A sessão está encerrada.